Tenho 93 anos e sou médico. Recentemente, desmaiei no banheiro. Abri os olhos no chão com a cabeça doendo, tremendo nas telhas frias. Minha pressão arterial havia subido demais. O pulso quase imperceptível. Um micro AVC, disse o médico. Mas o mais chocante foi que nem minha idade nem uma doença me levaram até ali. Foi uma rotina diária, um hábito que eu repetia todas as manhãs por anos, sem questionar, assim como você, como milhões de outros. Este vídeo não é uma teoria, é um alerta, um toque de despertar, como um bom cafezinho mineiro. Existem 7 erros simples que cometemos todas as manhãs no banheiro e que juntos podem formar um coquetel mortal para o cérebro. Fique ligado, porque o último pode estar colocando sua vida em risco neste exato momento. Primeiro, beber água tarde demais. Por décadas, eu levantava e ia direto para o banheiro. Era automático. Como respirar? Mas nunca me perguntei em que estado o corpo se encontra logo ao acordar. A resposta me atingiu no dia em que desmaiei. Eu estava desidratado. À noite, perdemos água ao respirar, suar e urinar. Mas não sentimos, porque com a idade, a sede diminui. É tipo quando a gente esquece onde deixou a chave de casa, sabe? O corpo também dá uma esquecida na sede. Então, acordamos em um estado de secura silenciosa. E esse pequeno detalhe transforma sua primeira hora do dia em uma zona de risco. Com menos líquido, o sangue fica mais espesso, a pressão arterial instável e o coração precisa bombear o dobro. É como tentar subir a ladeira da misericórdia de bicicleta com pneu furado. O esforço é dobrado. O resultado? Um risco aumentado de hipotensão ortostática, tontura e quedas. Ou pior ainda, um AVC. Sem fluxo suficiente, seu cérebro fica sem oxigênio. Tudo isso só por não beber água ao acordar. A solução que encontrei foi simples e eficaz. Agora deixo um copo d'água na minha mesa de cabeceira. Assim que abro os olhos, bebo de 300 a 400 mililitros, devagar. Enquanto meu corpo acorda sentado na cama, a água começa a circular. Hidrata o sangue, reduz a viscosidade, alivia o coração e me estabiliza, antes mesmo de eu pisar no chão. Desde que mudei esse pequeno hábito, nunca mais me senti fraco ao acordar. Se você fosse levar apenas uma coisa deste vídeo, seria esta. Porque esse primeiro gole pode fazer a diferença entre começar bem o dia ou nunca mais acordar. E leva apenas 30 segundos. Segundo, você se levanta de repente e prende a respiração. Por anos eu pulava da cama. Uma perna para fora, depois a outra e pronto, direto para o banheiro. Tudo no piloto automático. Mas um dia, quando me curvei um pouco para pegar o papel higiênico, senti o mundo girar. Levantei-me bruscamente e, em um segundo, perdi o controle do meu corpo. Tudo ficou preto, zumbido nos ouvidos, pernas bambas como gelatina. Caí ofegante de volta no vaso. Depois, eu entendi o que tinha acontecido. Eu tinha feito força inconscientemente. E, pior ainda, prendido a respiração. Essa combinação é uma bomba-relógio para os vasos sanguíneos do cérebro. Se você faz força e prende a respiração por um segundo, mesmo que inconscientemente, você ativa o que nós, médicos, chamamos de manobra de Valsalva. A pressão no peito aumenta, reduzindo o fluxo sanguíneo para o coração e, em poucos segundos, sua pressão arterial cai. E quando você expira ou se levanta abruptamente, os vasos cerebrais ficam sobrecarregados. Se uma parede está fraca, ela se rompe. É assim que acontece um AVC. Eu não sabia disso, mesmo sendo médico. O corpo não tolera mais esses erros depois dos 60 anos. A solução é simples, mas exige consciência. Desde então, não me levanto mais de repente. Eu me sento na cama, respiro fundo e só me levanto ao expirar. Sem pressa, sem prender a respiração. Se estou no banheiro e preciso me curvar ou fazer força, faço isso respirando sem tensão. O oxigênio é meu aliado, não meu inimigo. Essa pequena adaptação pode evitar uma queda, uma perda de consciência ou algo pior.
Também instalei uma barra de apoio ao lado do vaso. Isso não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Orgulho não serve de nada quando você já está no chão. 3. Você urina rápido e não esvazia completamente a bexiga. Eu sempre pensei que ir ao banheiro era uma rotina tão simples que não poderia trazer riscos. Eu levantava, ia ao banheiro, urinava em poucos segundos e lavava as mãos, já pensando no café da manhã. Mas depois do meu desmaio, um urologista me explicou algo que mudou completamente minha perspectiva. A partir de uma certa idade, o músculo da bexiga, o detrusor, perde força. Isso significa que, mesmo que você sinta que esvaziou tudo, muitas vezes, resta urina residual na sua bexiga. Você não percebe, mas seu corpo sim. Esse pequeno acúmulo causa uma tensão constante no organismo. O sistema nervoso simpático é ativado, o mesmo que reage ao estresse. A pressão sobe, as artérias se contraem e o coração trabalha mais do que o necessário. Tudo isso, logo após acordar, quando você ainda está desidratado, pode ser a faísca que acende o fogo, um AVC. Fiquei chocado ao saber disso, pois por anos fiz tudo errado. Desde então, adotei uma prática simples, que os médicos chamam de esvaziamento duplo. Depois de urinar, eu sento relaxado por uns 10 segundos, sem pressa. Aí, tento de novo. E quase sempre sai mais um pouco. Esse pequeno extra faz uma baita diferença. Reduz a pressão na bexiga, alivia os rins e evita uma sobrecarga na pressão arterial. Para homens, especialmente se tiverem a próstata aumentada, essa técnica pode ser um salva-vidas. Para as mulheres, fortalecer o assoalho pélvico com exercícios suaves também ajuda. O banheiro não é mais uma corrida, é um momento de atenção plena. Um espaço onde você pode evitar algo muito sério, simplesmente esperando alguns segundos a mais. A pressa não vale a pena, e o que parece insignificante hoje pode salvar a sua vida amanhã. 4. Você faz força para defecar. Falar sobre constipação pode ser um tema meio "ai, que vergonha", mas ignorar o problema pode sair caro, viu? Por muito tempo, eu achava que fazer um pouquinho de força no banheiro era super normal. A gente senta, faz um tiquinho de força e segue o dia, né? Que nada! Mas um dia, depois de um esforço que parecia mínimo, senti meus ouvidos zumbindo, a vista embaçando e tive que me segurar na pia para não cair de vez. Minha pressão estava lá em cima. 210 por 120. Um verdadeiro susto. O que eu vivi foi uma reação extrema do corpo à pressão interna causada por esse esforço. Eu não sabia na época, mas fazer força para evacuar pode ativar o reflexo de Valsalva, aquele mesmo que acontece quando a gente prende a respiração. Esse reflexo aumenta de repente a pressão no peito e no abdômen, e pode causar tipo um estouro silencioso nas artérias do cérebro. É como se um vasinho no cérebro estourasse, literalmente. O mais preocupante é que milhares de pessoas fazem isso todo santo dia, sem nem imaginar o perigo real que estão correndo. Desse dia em diante, mudei 3 coisas. Primeiro, a posição. Coloquei um banquinho na frente do vaso para apoiar os pés. Assim, os joelhos ficam mais altos que os quadris, o que facilita a saída sem forçar. Segundo, a alimentação. Comecei a beber mais água, comer ameixa, aveia e aumentar o consumo de fibras. O intestino é como um reloginho, e se você alimenta ele bem, ele funciona, que é uma beleza. E terceiro, o movimento. 10 minutinhos de caminhada leve em casa toda manhã fazem milagres. Desde então, nunca mais precisei fazer força. O banheiro deixou de ser uma batalha e virou um momento de paz. E o alívio não é só para o intestino, é para a cabeça também. Porque cada vez que evito o esforço, dou um sossego para as minhas artérias. E na minha idade, isso é um estilo de vida. Evitar o esforço não é fraqueza, é inteligência. E às vezes, essa inteligência é a única coisa que separa a rotina de uma tragédia. 5. Você passa tempo demais no vaso sanitário com o celular. Por anos, eu achava que usar o celular no banheiro
Era uma forma eficiente de começar o dia. Notícias, mensagens, e-mails. Tudo enquanto eu fazia minhas necessidades. Me sentia produtivo, moderno, tipo um multitarefas à brasileira. Até que uma manhã, ao me levantar, senti minhas pernas falharem. Uma sensação de vazio na cabeça, zumbido nos ouvidos. Tive que me apoiar na parede. Parecia que tinha tomado um apagão. Não entendi o que tinha acontecido, até que li sobre a relação entre o uso do celular no banheiro e a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Ficar muito tempo sentado no vaso, com o tronco inclinado para frente e as pernas dobradas, comprime o abdômen e dificulta o retorno venoso das pernas. O sangue se acumula e menos oxigênio chega ao cérebro. Mas não é só isso. Ao olhar para a tela, você ativa constantemente o sistema nervoso simpático. O corpo pensa que você está em uma situação de estresse, mesmo que esteja parado. Isso acelera o coração, aumenta a pressão arterial e contrai os vasos sanguíneos. Um caldo de galinha perigoso, se você já está em uma posição que restringe a circulação. Adicione a isso a combinação de leitura intensa, postura tensa e um leve esforço físico, e você tem uma cilada silenciosa. O pior é que eu fazia isso todo santo dia, sem desconfiar de nada. A solução foi radical, mas simples. Decidi que o banheiro não é mais lugar para telas. Nada de celular. Se for para ler, prefiro uma revista ou um livro, mas o ideal é não passar de 7 minutos. Quando termino, levanto e ando por uns 2 minutos pela casa para restabelecer a circulação. Desde essa mudança, minha mente está mais clara pela manhã e a tontura sumiu. O que parecia um multitarefas útil, na verdade, estava sabotando meu sistema nervoso. O foco tem que ser no corpo, não na tela. É assim que você também cuida do seu cérebro. E quando sua mente está clara, suas decisões também serão. Até mesmo aquelas que salvam vidas. Sexto, você toma banho só com água quente e por muito tempo. Eu sempre amei um banho quente de manhã. Me relaxava, me acordava gentilmente e eu sentia que me preparava para o dia, sabe? Por anos, era um ritual sagrado, água bem quente, uns 10 ou 15 minutos debaixo do chuveiro, olhos fechados, mente vazia. Mas um dia, ao sair do banho, minhas pernas começaram a falhar. Sentei na beirada da banheira porque não conseguia mais ficar em pé. Um zumbido nos ouvidos, visão embaçada. Algo não estava certo. Descobri mais tarde que o calor excessivo dilata os vasos sanguíneos. Isso faz a pressão cair, o que não parece tão ruim, até você sair do banheiro e encontrar o ar mais frio. Nesse momento, os vasos se contraem abruptamente. E essa mudança repentina é perigosa. É como encher e esvaziar um balão em poucos segundos. Se os vasos do cérebro estiverem fracos, eles podem se romper. Ainda mais se você toma remédios para pressão alta. O banho quente pode intensificar o efeito e derrubar demais sua pressão. Além disso, o calor faz você suar mais, mesmo sem perceber, o que piora a desidratação matinal. Eu não sabia disso, mas desde aquele dia, fiz uma mudança crucial. Agora, no final do banho, eu diminuo a temperatura da água gradualmente, até ficar morna ou um pouco fria, e aguento por uns 30 segundos. Não é um castigo, é um equilíbrio. Isso ajuda o corpo a voltar ao normal sem choques repentinos. Também me certifico de me mover no banho, não ficar estático. E se me sinto fraco, tenho um banquinho de plástico para sentar. Essa pequena adaptação eliminou a tontura pós-banho e me deu uma sensação de segurança novamente. O banheiro deve ser um lugar de renovação, não de risco. A temperatura da água pode ser sua aliada ou sua inimiga. Você decide como vai começar o dia, com um choque térmico ou com estabilidade e consciência. Porque saúde não é só o que você faz, mas como você faz, mesmo no banho. Sétimo, você escova os dentes errado, ou só uma vez por dia.
Eu sempre achei que escovar os dentes era pura estética. Algo para o hálito, para evitar cáries, para um sorriso limpo. Por décadas, eu só escovava de manhã. Eu era cuidadoso, comia pouco açúcar, ia ao dentista quando podia. E, no entanto, com os anos, percebi sangramento na gengiva e mau hálito ao acordar. O dentista falou em gengivite. Nada grave, pensei. Mas então descobri um estudo que mudou minha perspectiva. Pessoas que escovam os dentes apenas uma vez por dia têm um risco muito maior de derrame. A razão? Durante a noite produzimos muito pouca saliva. E sem ela, as bactérias têm campo livre para se multiplicar. Elas formam placa, escorregam entre a gengiva e de lá entram na corrente sanguínea. Uma vez no sangue, elas causam inflamações nos vasos, especialmente nos do cérebro. O sangue fica mais grosso, pegajoso, e coágulos encontram facilmente o caminho para o cérebro. Não estamos falando apenas de cáries, estamos falando de tromboses. Desde que entendi isso, mudei completamente minha rotina. Agora escovo os dentes 2 vezes ao dia e, se só puder, uma vez, então à noite. Eu uso uma pasta de dente com um antisséptico suave, uma escova macia e um limpador de língua. No primeiro dia que usei, fiquei surpreso com o tanto de sujeira que tinha. Também voltei a usar fio dental. Eu nunca gostei, mas entendi que não é sobre estética, mas sobre a circulação sanguínea. Desde então, minha gengiva não sangra mais. E minha boca está mais fresca ao acordar. Mas o mais importante é saber que minhas artérias também podem respirar tranquilas. Porque a saúde cerebral começa muito antes de sentirmos um sintoma. Ela começa no banheiro, em frente ao espelho, com um gesto tão simples quanto pegar uma escova de dentes. É um ato de amor próprio e de prevenção de verdade. 8. Você acha que tontura matinal é normal? Por anos eu pensei que era normal sentir-se fraco ao se levantar. Coisas da idade, eu dizia a mim mesmo. Todos os meus amigos mais velhos falavam sobre isso. Tontura ao acordar, pernas bambas, uma cabeça pesada. Até eu falava, com resignação. Mas a verdade é que não é normal. É comum, sim, mas não é natural. É um sinal, um alarme silencioso de que algo não está certo no seu corpo. A maioria ignora, porque experimenta isso todos os dias. Aceitam como parte do processo de envelhecimento. Mas não é. Percebi isso depois de várias manhãs em que me senti à beira de desmaiar. Medi minha pressão arterial e ela estava baixa. Pensei, dormi mal ou comi pouco ontem. Mas não era isso. Era um padrão. Comecei cada dia com uma combinação perigosa: desidratação, mudanças bruscas de postura, respiração contida e tensão desnecessária. Tudo isso junto cria um ambiente perfeito para um desequilíbrio vascular. É como andar na corda bamba sem saber, toda manhã. Desde que entendi isso, comecei a ouvir meu corpo com mais atenção. Mudei o ritmo das minhas manhãs. Agora, depois de beber água, permaneço sentado na cama por alguns minutos. Respiro, observo como me sinto e só me levanto quando tudo está calmo. Se me sinto fraco, sento-me novamente. E não me culpo. Ser cuidadoso não é ser frágil, é ser sábio. Também aprendi a distinguir entre cansaço e um alarme fisiológico, porque o corpo avisa. Às vezes ele sussurra, às vezes ele grita, e é preciso aprender a ouvi-lo antes que seja tarde demais. Tontura não faz parte do envelhecimento. Faz parte de não corrigir a tempo. E sempre há tempo, enquanto estamos aqui, enquanto respiramos. Ouvir essa sensação de fraqueza me ajudou a prevenir algo pior. E talvez, só talvez, salvou minha vida sem que eu soubesse. Porque o corpo nunca mente. Ele só precisa que a gente finalmente o escute. Toda manhã é uma conversa. A pergunta é: você quer ouvir a resposta? Depois de tudo o que vivi, percebi que a saúde não se constrói em hospitais, mas em pequenos atos do dia a dia.
Não é a idade que nos adoece, são os hábitos que repetimos sem pensar. Por anos andei no limite do risco, sem saber. Hoje, me dou 5 minutos a mais todas as manhãs. 5 minutos para beber água, respirar, me movimentar com calma, cuidar da minha boca, do meu corpo e da minha mente. Isso não é tempo perdido. É vida ganha. Você também pode conseguir. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Seu corpo pediu atenção. Ouça-o. Adapte sua rotina. E se este vídeo te ajudou, compartilhe. Porque talvez alguém que você ama ainda não saiba que uma pequena mudança pode fazer a diferença entre mais um dia ou o último. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com apenas uma coisa. E cada dia será um pouco mais seu, mais livre, mais saudável. Porque acordar não é o mesmo que viver acordado.